Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom, voltando. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos a mais um momento de palavra de oração. Todo o povo de Deus, do Facebook, da página da Igreja de Deus Profetizando as Nações e também do grupo WhatsApp. Deus abençoe forte nesse dia chamado hoje. Sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, e são 12 horas e 24 minutos, e nós estamos aqui, irmã Cida, me diz aí o áudio como é que tá. Deus é bom e fiel, e eu creio que vai nos ajudar a concluir esse momento que é precioso para a glória do nome dele, viu, Igreja do Senhor? Louvado seja Deus. Irmã Andréia está no WhatsApp, Deus abençoe. Hoje à noite a gente tem culto de libertação. Vamos adorar o Senhor e que o Espírito de Deus possa se manifestar e libertar pessoas, né, Igreja do Senhor? Se você não puder estar conosco lá na igreja, lá no templo, você pode acompanhar pela página da igreja. Transmitimos o culto ao vivo e eu creio que o Deus de perto e de longe vai agir forte na tua vida. Irmã Lene, irmã Cida, Deus abençoe o Regis. Irmã Maria Aparecida, Dejane está aí no Face. Alice, o Thales, Deus abençoe forte o Leandro, a Cida, irmão Emerson, glória a Deus, a Jéssica, irmã Irimar, glória a Deus, irmã Maria, o Renan, a Val, o Emerson, glória a Deus, que o Senhor possa falar contigo poderosamente. Tá travando, meu Deus do céu, vai dar certo, Deus é fiel. Intercedam aí, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar agora e eu creio no agir de Deus. Bom, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para a gente iniciar essa live e essa transmissão pelo WhatsApp também. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a nossa vida na Tua presença nesse momento e pedimos, ó Deus, que os Teus olhos de favor, de amor e de misericórdia venha se voltar para nós, Pai. Estende teus ouvidos a esse clamor do meio-dia, meu Deus, em nome de Jesus, e que desde já, Pai, todo mal, todo ataque do diabo, toda influência maligna, em nome de Jesus, cai por terra. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, Deus, tomar a frente, Pai. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer o mover para a glória e para a honra do Teu nome, meu Senhor. Pois tudo, meu Senhor, é para o Teu louvor, é para a Tua glória, é para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Crendo que o Senhor já tomou a frente, crendo que o Senhor já fez a obra, crendo que o Senhor já se manifestou, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. Todos os demônios já estão amarrados e vencidos, destruídos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Teu nome eu oro, Senhor, e eu creio no Teu agir e no Teu mover. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem palavra forte aqui para nós. Bom, Igreja do Senhor, o Senhor falava ao nosso coração muito forte acerca do cuidado com as más influências. A Bíblia diz, Igreja do Senhor, em Mateus capítulo de número 12, versículo 30, a Bíblia diz assim: quem não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não colhe, espalha. Louvado seja Deus. Então aqui essas palavras, Igreja do Senhor, são palavras de Jesus. São palavras de repreensão do Espírito Santo para algumas pessoas que estavam tentando atrapalhar a obra salvadora do nosso Cristo. Ele repreendeu pessoas dizendo: olha, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Jesus estava aqui falando de certas influências, igreja. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33.
Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha aí, igreja do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está na caminhada com Deus? Você tem sentido que tem evoluído, que tem crescido no Senhor? Ou você estacionou? Ou você está paralisado? Nós precisamos observar isso em nós. Se caso a resposta for, pastora, eu não estou sentindo que eu estou evoluindo. Eu não estou sentindo que eu estou crescendo na fé. As coisas não estão mudando na minha vida. Eu estou vendo que no começo da minha caminhada até agora, eu estou da mesma maneira. Então, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você. Com quem você tem andado? Quem tem sido as tuas companhias? Quem está te influenciando espiritualmente? Porque se esta influência, se esta companhia, ela não for positiva, ela não for para te unir ao Senhor em fé, ela vai te separar do Senhor. E separando-se do Senhor, não acontece aquilo que você almeja para a sua vida. Então nós temos que observar isso, igreja do Senhor. Olha, o apóstolo Paulo, ele foi muito sério nesse assunto. Foi ele que escreveu a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fez o mesmo, ele teve o mesmo cuidado que Jesus teve em Mateus capítulo 12, versículo 33. Paulo percebia quando uma influência, uma pessoa, alguém, não estava acrescentando na vida dele. O Senhor me lembra agora que certa feita, Paulo teve até mesmo um conflito com Barnabé. Porque Barnabé estava divergindo das coisas do céu. Estava entrando em atrito com Paulo. Estava conflitando com as ideias espirituais de Paulo. E sabe o que Paulo fez? Paulo mandou Barnabé ir para uma direção e ele foi para outra. Do contrário, andando junto, nenhum dos dois iriam crescer. Quem comigo não ama junto espalha. As más conversações corrompem os bons costumes. Andarão dois juntos se não tiverem acordo? Deus está falando. Irmã Juliana, irmã Marineide, os demais que estão aqui no Zap. Quando nós estamos sendo influenciados por pessoas que não têm fé, nós não crescemos em Deus. E os projetos que nós temos no Senhor acabam sendo interrompidos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a partir do versículo 4. Numa das viagens missionárias de Paulo, e nesse momento ele estava junto com Barnabé, eles chegaram a um lugar chamado Páfos. E quando eles chegaram nesse lugar, eles encontraram uma pessoa chamada Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era um falso profeta. Olha só, era um judeu, ele fazia feitiçaria e ele praticava, e ele era falso profeta. Olha só o que pessoas com esse perfil, elas fazem. Elas atrapalham a fé dos outros. Elas atrapalham a caminhada dos outros. Elas interrompem o processo de salvação na vida dos outros. Olha aqui o que aconteceu. Isso é sério, igreja. Paz do Senhor, irmã Jaque. Glória a Deus. Bom, a gente não conseguiu transmitir pelo Face. Mais uma vez, dando problema aí. Bom, prosseguindo. Então, o que é que acontece? Mas esse homem chamado Bar-Jesus, ele assessorava um homem
que chamava Sérgio Paulo, está no versículo 7 de Atos 13, ele assessorava esse homem, e este homem chamado, que era um procônsul, ele chamado Sérgio Paulo, ele era um homem muito inteligente, muito sábio, né? E então esse homem ouviu falar de Paulo e de Barnabé e mandou chamar Paulo para ouvir a palavra de Deus através da vida dele. Então o que é que acontece, igreja do Senhor? O que é que acontece? Paulo veio para conversar com ele. Só que o seguinte, este homem, assessorado pelo homem chamado Bar Jesus, que também era Elimas, conhecido como o mago, né? Quando Paulo chega para pregar para o procônsul Sérgio Paulo, esse Elimas começa a tentar desviar a fé do procônsul. Ou seja, impedir que ele ouvisse a palavra de Deus. Tentando interromper a pregação de Paulo. Não sei se você está entendendo. Paulo, cheio do Espírito Santo, o versículo 9 diz, olhou para Elimas e repreendeu o homem. Olha, igreja do Senhor. É preciso ter visão. O povo de Deus, os escolhidos, os ungidos, os cheios do Espírito Santo, precisa ter visão e perceber quem está chegando na sua vida para atrapalhar a sua fé e quem está chegando para contribuir com o seu crescimento. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos prestar atenção nisso, igreja do Senhor. Quem comigo não ajuda, acaba espalhando. Quem não me ajuda a aumentar a minha fé, acaba influenciando contrário, negativamente. E temos que perceber isso. A Bíblia diz que Paulo, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, repreendeu. Tem gente que diz assim, eu não vou chamar a atenção de fulano não, porque senão fulano vai ficar com raiva. Tem que repreender, irmão. Se fulano não está adicionando na tua vida, está diminuindo ou dividindo, multiplicando nem adicionando, tá. Então, se está dividindo ou diminuindo, não vem de Deus. Eu vou repreender. Eu tenho que ter autoridade espiritual para isso. Quem ama, fala a verdade, jamais esqueça. Se você está vendo que alguém não está adicionando na sua vida, fale a verdade para essa pessoa. Repreenda o espírito maligno na vida dela. Ou na vida dele. Tenha essa autoridade. Seja cheio do Espírito Santo como Paulo. Pastora, mas eu não estou cheio do Espírito Santo. Então começa a buscar, minha irmã. Irmão, começa a buscar, para de perder tempo. Se levante. Erga-se. Erga a sua cabeça. Sabe que alguém não está na direção certa? O Espírito Santo está falando com você. Aquela pessoa ou aquele homem, aquela figura ali, não está trazendo coisa boa para você. Repreenda isso. O que vem do diabo não é para você receber. O que vem para acabar com a tua fé não é para receber. Você está entendendo? Você precisa ser verdadeiro, irmão. Você precisa ser verdadeira, irmã. Com você e com o outro. Se o outro está embaraçando o meio de campo, se o outro está querendo perturbar a sua vida, coloca o outro no lugar. Olha o que Paulo fez. Paulo não deixou, não, Elimas atrapalhar a pregação do evangelho para aquele homem que era importante. Paulo queria ganhar aquela vida para o céu. Ele estava interessado, ele queria Jesus. Ele queria saber a mensagem que Paulo tinha para entregar para aquele povo de Páfos.
Você está entendendo, igreja? Deus está falando. E Paulo percebeu que tinha um filho do diabo ali, que tinha um falso profeta ali, que tinha alguém com espírito de adivinhação, um feiticeiro ali no meio. E Paulo percebeu, imagine que Paulo começava a pregar, ele entrava com aquelas palavras completamente contrárias, né? Tentando arrancar ali a fé daquele homem, atrapalhar a pregação de Paulo, de Barnabé. Colocando outros assuntos que não têm interesse, que não são interessantes. Imagina, de todo modo, o diabo faz de tudo para atrapalhar a sua fé, faz de tudo para interromper o processo de Deus na sua vida. Mas vigie, e quando você perceber, repreenda. Repreenda. Em nome de Jesus. Olha, Paulo fez assim, ó. Versículo 10. Olha que autoridade. Tu estás cheio, isso ele se dirigindo a ele mais. O homem que estava tentando ali influenciar negativamente a fé do procônsul Sérgio Paulo. Paulo disse, tu estás cheio de toda mentira e malignidade. Paulo disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha ali. Paulo percebeu que aquele homem estava cheio do espírito maligno. E estava tentando desviar a fé daquele homem. Atrapalhar a pregação de Paulo. Tá entendendo? Mas Paulo soube quem era. Paulo tratou com aquele que estava sendo enviado do diabo para atrapalhar aquele momento. Aí olha o que Paulo fez, irmão. Versículo 11 diz que ele disse assim, ó, para que tu saiba que o Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. Olha aí que coisa forte. Tá vendo, igreja do Senhor? Paulo cheio de autoridade. Não verás a luz do sol por algum tempo. E a Bíblia diz, no mesmo instante, versículo 11, no mesmo instante ele mais sentiu como se uma névoa cobrisse os seus olhos. Ficaram em trevas. Então Tatiano rogou a quem pudesse guiá-lo pela mão. E aí, por conta disso, o procônsul, versículo 12, observando do que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Às vezes é necessário que a mão de Deus pese sobre a vida de alguns que estão atrapalhando a obra de Deus, para que outros sejam salvos, para que outros creiam no Senhor e passem a temer também a Deus. Tá entendendo, igreja? Então, olha, eu acho lindo que o Espírito de Deus, ele não alisa a cabeça de ninguém. Não alisa. Igreja, plantou, colheu. Plantou, colheu. Caso eu e você, a gente se arrependa dos nossos pecados, se esse feiticeiro aqui, esse falso profeta, tivesse se arrependido das suas práticas malignas, Deus é tão bom e misericordioso que, claro que tinha perdoado ele. Mas ele, em vez de se interessar pela mensagem e querer ouvir também para que pudesse se libertar, não. Ele foi atrapalhar a vida do outro que estava interessado, que estava querendo ser salvo. Ouvir a mensagem poderosa que Paulo estava enviando para o povo naquela região. Tá entendendo, igreja? Só que ele não quis. Ele não quis. Ele só queria atrapalhar mesmo. Tem gente que só quer atrapalhar. Só quer espalhar. Não quer juntar, não quer se converter. Não quer mudar de vida. Não quer se dobrar diante de Deus. Não quer se humilhar. Deus não alisa essas pessoas. Paulo não alisou esse feiticeiro. Pelo contrário, lançou foi uma disciplina sobre ele.
Lançou uma palavra sobre ele de repreensão. E por um tempo tu vai ficar cego. Não vai conseguir ver. Observe que essa ação de Paulo foi para disciplinar por um período. E aquele período seria um período de tratamento na vida daquele feiticeiro, daquele falso profeta. Onde ele poderia, através daquele sinal que foi manifesto na vida dele, se arrepender dos pecados dele. Tá entendendo, igreja? O que Deus quer causar temor na vida das pessoas. Porque tem muita gente que não teme mais a Deus. Vive mentindo, vive enganando, vive desviando a fé de pessoas, vive espalhando o evangelho em vez de juntar, falando contra a fé das pessoas. Mas Deus não deixa barato esse tipo de situação. Chega um dia que ele vem lá e repreende a pessoa. E ai da vida dessa pessoa que é repreendida por Deus. É muita gente que brinca com Deus, igreja. Sabe? Muita gente que acha que pode brincar com Deus, que pode brincar com as coisas de Deus, que pode tocar nos ungidos de Deus. Paulo, ungido, cheio do Espírito Santo, o enviado do diabo, queria lá atrapalhar a vida de Paulo. Olha se podia. Os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, os enviados, eles têm visão. Eles têm sensibilidade espiritual. Eles percebem quem está em Deus e quem não está. Eles percebem quem veio para juntar, quem veio para espalhar. Eles percebem quem realmente adiciona, quem divide, quem diminui. Eles percebem. E aguardam o momento certo para atuar. Paulo aguardou a hora certa para lançar aquela palavra. E conosco tem que acontecer do mesmo jeito. Se você sabe que tem alguém perto de você, parece que é crente, mas não é, só vem para atrapalhar, fala da igreja, fala do pastor, vive falando dos irmãos, vive falando contra Jesus, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, isso não vem de Deus, isso é filho do diabo. Repreenda. Tire de perto de você. Tire da sua vida. Quem com você não ajunta, irmã, vai atrapalhar. Santo, quem contigo não ajunta, espalha. Quem não é por ti, quem não é pelo céu, é contra o céu. Tá entendendo? Então, mensagem. Cuidado com as más influências. Pessoas que vêm para perverter a nossa fé. A tua e a minha. Temos que perceber isso. E temos que saber que a palavra de Deus, ela tem poder. E quando você lança, se Deus é contigo, ninguém será contra ti. Quando você lança a palavra, pode ter certeza, irmão. Assim como aconteceu com Paulo. Acontece com a vida daqueles que você lançar a palavra por estarem desconcertados diante de Deus e atrapalhando a obra de Deus. Deus sabe. E Deus autoriza você a falar. Deus autoriza. Não se pode brincar com Deus e com as coisas de Deus. Nós temos que temer a Deus. O Senhor diz, não temos homens não. Paulo não temeu esse feiticeiro não. Paulo não temeu a este falso profeta, não. A palavra de Deus disse, tema ao Senhor, que pode pegar o teu corpo e a tua alma e lançar no inferno. Paulo temia a Deus. O temor de Paulo era em relação ao Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. E este deve ser o nosso temor. Tema a Deus, irmã. Irmão, tema a Deus. Aos homens na terra, não. Se eles quiserem perverter a tua fé, é filho do diabo. Se eles vierem com mentira, com engano para cima de você, repreenda e lance a palavra de poder. Lance mesmo.
Se você sabe que você tem autoridade, você tá na direção certa, tá cheio do Espírito Santo. Você também, minha irmã. Então, ó, não economiza a palavra, não. Deixa Deus usar a sua vida. Tá ouvindo? Melhor repreender alguém agora do que se alguém ficar livre por aí, atrapalhando a fé de muita gente. Melhor repreender agora. Em nome do Senhor Jesus. Viu? Então receba essa palavra. E cuide da sua vida. Porque salvação é coisa séria. E o dia da vinda de Jesus está chegando. E não deixe que ninguém, nem nada, atrapalhe a sua fé. Não deixe. Viu? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que ter um compromisso com a palavra. Você tem que ter realmente uma vida com Jesus, uma vida com Deus. E esta vida com Deus, com Jesus Cristo, é a mais importante. O relacionamento que você tem que ter, a intimidade, é com Deus e com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. As outras amizades ficam em segundo lugar, segundo plano. Primeiro, você tem que conhecer bem, irmão e irmã, aquele que vai te levar para o céu. Aquele que está te preparando todos os dias para ir para o céu. Viu? Você tem que conhecer bastante ele. Para morar, na morada que ele está preparando, não é qualquer um que vai morar lá. Não tem espaço, lugar para desconhecido lá. Só tem lugar para quem se relaciona com o Espírito Santo. Para quem tem verdadeiramente Deus no coração. E para quem tem intimidade com ele. Viu? Em nome de Jesus. Então, receba essa palavra, cuide da sua vida. Viu? Se fortaleça no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se firme na caminhada da fé. Porque se Deus é por ti, ninguém vai ser contra ti, minha santa, meu santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Então receba. E vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, te agradeço, te glorifico na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, Pai, toma todos do grupo Profetizando as Nações, do WhatsApp. Também o povo do Facebook não conseguiram, Deus, ouvir a mensagem toda, mas nós cremos no teu agir, no teu trabalhar, na vida de todos aqueles que estão interessados. Pai, no nome de Jesus Cristo, seja com o teu povo, de vitória, manifesta a tua glória e o teu poder, Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda ação do mal, que toda investida do inferno, que toda obra contrária na vida deste povo, para tentar arrancar a sua fé, destruir a sua fé, caia por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para atrapalhar a caminhada dessa irmã e desse irmão, seja vencido nessa tarde em nome de Jesus. Eu aniquilo todas as forças do mal, todo o império do inferno nesta tarde, caia por terra no nome de Jesus. E declaro pessoas fortalecidas, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Deus, toma a igreja de Deus, profetizando as nações, o culto desta noite. Meu Pai, no nome de Jesus, que o teu povo possa, Deus, estar unidos e reunidos na tua presença, te adorando e te glorificando. Que o Senhor possa falar muito forte aos nossos corações, através da tua palavra. Nós estamos, Senhor, atentos ao teu falar. Meu Deus, estamos prontos para ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que possamos, ó Deus, ter um coração sensível, Pai. Um espírito quebrantado diante de ti. Que possamos, ó Deus, descer cada dia mais na tua presença. Assim, Deus, dessa forma, o Senhor vai crescer, aparecer e resplandecer com a tua glória. Faz a obra, Espírito Santo. Manifesta, Pai, o teu poder, a tua Shekinah, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toma nossa casa, nossa família em tuas mãos. Faz a obra, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, santo? Amém, minha santa? Receba a vitória em nome de Jesus hoje e sempre. E até a noite, na Igreja de Deus Profetizando as Nações, se Deus permitir. Viu? Deus te abençoe.